Boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Bem-vindos ao Conex Innovation. Hoje vou ter a honra aqui de moderar duas grandes estrelas aí da construção civil, no que tange a inovação, né? São duas grandes experiências. Espero que todos aproveitem bastante, né? Vou apresentar aqui esse painel, tá, com o título de Experiência de Inovação, né? E teremos dois grandes palestrantes, né? Apresentando aqui o primeiro palestrante, né? Com a palestra Experiência de Inovação Tecnológica na Indústria da Construção, né? Ramon Pavlov, engenheiro civil e industrial madeireiro, especialista em gestão de projetos e produção enxuta, tem como foco o desenvolvimento de tecnologia e processo para a construção industrializada, com ênfase em sistemas construtivos Light Wood Framing, desde 2012 no time Tec Verde, onde atuou em diversas posições de fábrica, obra e projetos de P&D. Atualmente, é responsável pelo setor de engenharia de processos na empresa, área que reúne as disciplinas de desenvolvimento de processos, qualidade, engenharia de compras e saúde, segurança e meio ambiente. Em 2018, foi o responsável pela implantação do PMO Tec Verde e, desde então, assumiu a gestão dos projetos de inovação tecnológica e melhoria contínua da empresa. Tá? O outro nosso palestrante, que quando chegar a hora eu vou apresentar, é Joaquim Caracas, né? Então, caro amigo Ramon Pavlov, você tem aí 30 minutos para fazer aí a sua apresentação. Sucesso. Espero que todos que estejam nos assistindo aproveitem, porque é um grande case, né, a empresa Tec Verde para nós, né, que fazemos a construção civil. Ramon, a palavra é sua aí, sucesso, boa sorte aí na apresentação. Obrigado, doutor André. Obrigado a todos pela oportunidade, pelo convite. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, rapidamente. Ok? Acredito que vocês estejam vendo, certo? Bom, vou em frente. Bom, apesar do tema da nossa mesa ser sobre inovação, acho que sempre que a gente fala de inovação é importante entender contexto. E o contexto do nosso setor é mais do que conhecido, não é o foco abordar profundamente ele aqui, né? A gente está olhando para frente, mas o entendimento desse contexto, desde as características do mercado, né? O mercado que tem uma demanda cíclica de projetos únicos, feitos sob medida, que trabalha no caráter nômade, trazendo uma natureza de complexidade para as atividades de construção nos sites, nas obras, e ainda um setor extremamente regulamentado e com uma regulamentação que a gente pode dizer até de certa forma localizada, né, com ênfases regionais. Essas características elas fazem com que a nossa indústria se acomode por meio de dinâmicas de projeto, de empreendimentos orientados a projetos, sem uma visão de produtização da construção civil, um setor que tem um ecossistema bastante fragmentado em toda a cadeia e com uma série de outros pontos relacionados a modelos contratuais, a formas de incentivos, a sistemas de produção que levam aos resultados que nós conhecemos, né? Os resultados de baixa produtividade, baixo crescimento de produtividade, uma inovação que não
corresponde à importância do setor dentro da economia brasileira mundial, altos riscos associados à construção, baixo retorno e uma baixa satisfação do cliente, né? E quando a gente faz um paralelo com outras indústrias, olhando até especificamente no âmbito de custo, né, a gente vê setores que se industrializaram, que trouxeram filosofias de produção enxuta, alinhadas com a disponibilidade de tecnologia, andando em conjunto com o progresso na digitalização, eles conseguiram trazer a acessibilidade dos seus produtos para o mercado. E a construção ela segue justamente um caminho oposto, né? Até tem uma comparação interessante que foi feita, né, um pensamento, né, o que seria da indústria automobilística atualmente se a gente estivesse construindo os carros ao longo do caminho, né, construindo, por exemplo, um carro no quintal de casa, né, on-site. Essa é uma provocação interessante e até um estudo que representou ali um custo que seria cerca de 10 vezes superior em comparação às estratégias que a gente tem hoje. Mas, como eu falei, a gente está aqui, é importante entender esse contexto passado, mas a gente já tem que reconhecer que a construção civil já está no novo contexto. E esses contextos eles são muito bem abordados nesse relatório da McKinsey sobre um novo normal na construção civil, onde, em contrapartida, aquele contexto passado, já são apresentadas novas mudanças, né, na questão do próprio mercado, né, em conjunto com disrupções emergentes que convergem numa nova linha de dinâmica para o setor. Essa dinâmica de uma construção orientada a produtos, com alto nível de especialização, com uma cadeia completamente integrada, com um foco e uma centralização no cliente, um alto investimento em tecnologia, em P&D, a sustentabilidade como uma premissa importante, somente para citar alguns. E quando a gente vê essas pressões da mudança que está acontecendo, que já foi percebida, já deu seus sinais, assim como os sinais dessas disrupções emergentes, a gente enxerga muito do tema central do Connect Innovation, né, que é a digitalização dos processos. A digitalização, então, ela é uma força atuante muito forte dentro da moldagem dessa nova dinâmica do mercado, mas ela não vem sozinha. E o que eu quero trazer hoje aqui é essa ênfase na industrialização, na inovação, na pesquisa e desenvolvimento de materiais alternativos, no design de sistemas de produção, como eixos estratégicos para ser protagonista dentro dessa nova dinâmica do nosso setor. Bom, aqui só trazendo mais um trecho extraído desse reporte, né, a gente se vê a ênfase dada nesses pontos, né, de análise de dados, da produtização da construção civil, a filosofia Lean aplicada com enfoque em montagem e manufatura. E dentro de toda essa nova dinâmica, eu venho aqui, então, trazer um pouco da trajetória da TecVerde nesse sentido e como que a gente tem trabalhado estratégias de inovação para andar em alinhamento com essas projeções de futuro. A TecVerde ela foi uma empresa fundada com a missão de tornar o setor da construção civil mais industrializado e mais sustentável, né? Como modelo de negócio, a empresa produz e vende casas, habitações ou, enfim, prédios comerciais. Não existe
né, de uma limitação em relação ao sistema construtivo, mas somos como poderia dizer, um sistemista nessa nova dinâmica da indústria, que tem construtores, incorporadores cada vez mais como montadores de sistemas construtivos. Você tem o elo inicial da cadeia dos fornecedores e empresas sistemistas que praticamente têm a missão de decompor todos os sistemas e subsistemas de uma edificação em módulos, em componentes, em painéis e kits, entregá-los de forma, manufaturá-los e entregá-los de forma com que sejam montados no campo num conceito, pode-se dizer, plug and play. Né? Então, a Tec Verde ela trabalha em parceria com construtoras incorporadoras, vendendo esse escopo de produto fabricado, de paredes, lajes, sistemas de telhado, com subsistemas elétricos, hidráulicos, gás, tudo feito em fábrica e finalizado em obra. Escopo de finalização, muitas atividades ainda seguem mesmos níveis de acabamento, mesmos tipos de acabamento de uma construção convencional, a depender, é claro, das especificações do projeto, e isso pode ser feito tanto pela própria Tec Verde, onde vende um turnkey, um escopo fechado, como também pelo próprio construtor em modelos de negócio de escopo parcial, onde a gente acaba focando mais nessa interface até a montagem e a finalização conexão desses subsistemas. A Tec Verde ela foi fundada em 2009, ela nasceu como uma startup, teve uma jornada aí ao longo dos últimos 11, 12 anos, que culminou em 2020 num ponto de inflexão importante, quando a empresa foi adquirida por um grupo, né, o grupo E2E, que é uma joint venture entre duas grandes multinacionais, né, a Itex e a Arauco, que já trabalham com fornecimento de materiais até para o segmento de construção a seco. E durante essa trajetória até chegar nesse ponto atual, a Tec Verde teve a estratégia de inovação muito orientada ao P&D para o desenvolvimento do sistema construtivo como um norte para disponibilizar seus produtos no mercado, né? Esse desenvolvimento de tecnologia ele foi bastante centrado no mercado brasileiro, no cliente brasileiro. Então, tudo se deu através de uma adaptação de um sistema construtivo que já é difundido no exterior e que, para ser aprovado no Brasil, foi através de um extenso projeto de pesquisa e desenvolvimento que contou com apoio de subvenção econômica, e muito da trajetória de inovação da Tec Verde foi pautada nos seus primeiros anos na homologação do sistema construtivo. Em paralelo, outras iniciativas de inovação foram desdobradas mais no âmbito de melhoria contínua, de inovação em outros níveis, inovação dos produtos já existentes, sempre com uma parceria muito forte com universidades, com ICTs, sempre alimentando a boca do nosso funil de desenvolvimento de tecnologias, né? O benchmark internacional sempre foi uma vertente importante para a gente trazer tecnologia, tropicar tecnologia para o Brasil, né? E essa estratégia toda de inovação culminou no que são os produtos que hoje a Tec Verde disponibiliza no mercado, né? Começou fazendo casas unifamiliares, né, que foi o nosso primeiro documento de avaliação técnica desse sistema construtivo inovador, e que agora já nós somos, né, os pioneiros, né, os early adopters, digamos, do sistema construtivo, mas que agora já tem uma norma, uma NBR, que foi para consulta pública, e que deve ser fechada em breve,
que vai abrir muito esse mercado, a gente vê isso com bons olhos, nós trabalhamos também ativamente nesse desenvolvimento. A TecVerde, então, foi trilhando passo a passo, primeiro entrando com habitações unifamiliares de 1, de 2 pavimentos, com características distintas, né? Isso, claro, em termos de homologação da tecnologia, para trabalhar dentro do segmento habitacional, para ter do segmento de interesse social, para ter as mesmas condições de aquisição, de financiamento que sistemas convencionais de construção, mas que curiosamente a TecVerde até começou fazendo, foram casas sobrados de alto padrão antes de ter essa tecnologia homologada para escala. E hoje, muitos do que a gente trabalha são obras realmente em grande escala, e onde a gente consegue extrair muito os valores de ter uma fábrica e uma linha automatizada de casas, né? Esse progresso, essa evolução de desenvolvimento de tecnologia construtiva foi culminando até a gente desenvolver a tecnologia para edifícios multifamiliares. Esse é um case interessante, né, o residencial Pinhais Parque, que foi inclusive o primeiro condomínio de interesse social no Brasil a receber uma certificação Green Building, né, quebrando alguns paradigmas de que esse tipo de certificação é mais atrelada a obras de padrão elevado, né. Bom, aqui só um vídeo para ilustrar um pouco disso, para quem não conhece, como que é o sistema TecVerde, né, a gente trabalha ali com um produto que, né, tem a fase de desenvolvimento de produto que bebe muito da fonte de digitalização, da integração BIM, tendo essa integração e conectividade com as máquinas, com a linha de produção, até a gente ter a expedição de um produto que pode ser montado em obra com uma equipe bastante enxuta e em tempo recorde. Para vocês terem uma ideia falando, né, você me pergunta sobre indicadores, né, um prédio de 4 pavimentos, a gente monta a cada 6 dias, e essa montagem ela já está inclusa, né, painéis com esquadrias, com sistemas elétricos, hidráulicos embutidos, inclusive telhado que é feito em paralelo no chão, né, que alguns no vídeo ali já tinha um trecho dessa operação. Mas como que, olhando mais para dentro, mais no detalhe, como que é o sistema TecVerde para fazer, para ter esses entregáveis, para ter esses produtos, é um pouco do que eu quero trazer aqui, fazendo esse link com inovação. E no centro dessa estratégia do sistema TecVerde, tem uma sinergia entre estratégias off-site, entre a filosofia Lean de sistemas de produção, seja ela aplicada a um site ou nos sistemas de fabricação em linha contínua. Promove também uma integração de estratégias de digitalização, bebendo da fonte dos avanços no sentido da indústria 4.0, e amarrada por uma estratégia de inovação que permite o desenvolvimento tecnológico abordando essas interfaces, né? E por que na verdade, né, se tem essa sinergia, essas interfaces, elas são mútuas e mutuamente benéficas, né? Eu gosto de ressaltar isso porque são estratégias adotadas, né, por muitos, mas elas, quando adotadas em conjunto, elas se beneficiam e se tornam mais fortes, né? A construção, claro que é uma filosofia Lean, ela pode e deve ser aplicada mesmo numa construção convencional, ela vai ter impactos positivos,
assim como a digitalização do canteiro de obra também pode e deve ser aplicado independentemente do sistema. Isso vai trazer ganhos, vai trazer informação, dados, fomento para análise crítica e tomada de decisão, mas a estratégia off-site, ela, ao mesmo tempo que se beneficia dessas outras vertentes, ela também é impactada positivamente por elas. E esse é um pouco do que eu quero trazer aqui na prática, né? Porque tornar a construção off-site simplesmente por tornar, ok, é possível, talvez para alguns segmentos de mercado isso seja interessante, mas o que a gente procura trazer como uma estratégia de inovação é essa confluência de trabalhar a construção off-site com um enfoque muito grande em otimização de processos, em custos reduzidos, em prazos de obra equilibrados com custos. Então, a gente tem N abordagens que são possíveis quando a gente está falando de industrialização da construção, desde abordagens modulares com alto nível de industrialização até abordagens de industrialização de elementos, componentes, painéis. E a questão é que, pelo menos na minha opinião, não existe uma bala de prata de dizer esse tipo de abordagem, esse tipo de sistema, ou esse tipo de material mesmo, é o melhor. Isso é muito situacional. E aí que entra essa ligação com esses outros eixos estratégicos por meio de uma filosofia Lean, desde o design do produto, apoiada pela tecnologia, pela integração BIM, a gente trabalhar simulação de cenários e desenhar o produto para as melhores condições possíveis dentro daquele projeto. Porém, sem fazer isso como sendo algo completamente personalizado, dentro de uma customização em massa, dentro de uma customização planejada, dentro de uma estratégia de plataformas de produtos. Porque, como eu falei, quando a gente pega, por exemplo, né, sempre nos perguntam o que é melhor, né, uma construção industrializada volumétrica ou uma construção painelizada? Depende do tipo de aplicação, depende do tipo de estrutura que a gente está falando. A gente gosta muito de trabalhar com algo que a gente vem desenvolvendo, que é sistema híbrido, onde faz mais sentido, por exemplo, um banheiro que tem muito serviço agregado, muito material enviado separadamente para o canteiro de obra, aplica uma estratégia volumétrica, onde a gente quer otimizar a logística, não tem tanto valor agregado, por exemplo, num quarto, numa sala, a gente paineliza os componentes e trabalha com outra estratégia. Essa estratégia híbrida, ela busca trabalhar com o melhor cenário dos dois caminhos, né? E como essa estratégia híbrida é trabalhada, justamente linkando alguns aspectos aqui, só para citar alguns, né, dos princípios da filosofia Lean, né, focada até direcionada, de certa forma, para a construção, com esse mindset de industrialização, né, com essa convergência de impactos e influência de tanto a jusante quanto a montante nessas essas duas estratégias, né? Então, é justamente para uma estratégia de design focado para montagem e para manufatura, com uma logística integrada e desenhada lá nas fases iniciais do projeto, tudo isso focando em reduzir as atividades que não agregam valor, algo que é inerente de uma construção industrializada, quando você coloca as atividades dentro de um ambiente controlado, muitas vezes atividades a seco, que não demandam tempos de cura, a gente consegue reduzir a variabilidade dentro desse ambiente controlado também. Quando a gente começa a trabalhar com elementos num conceito de realmente de uma linha de montagem no canteiro de obras,
a gente simplifica o número de passos e partes na construção, e isso muito voltado para o aspecto da construtibilidade, né, ao ponto que a gente trabalha com essas estratégias de modularização, de componentes, de kits industrializados, isso tudo ainda trazendo um impacto importante nos tempos de ciclo. E isso é tanto uma inspiração para fazer o desenvolvimento desses produtos, quanto acaba sendo um output desses desenvolvimentos, né? Por isso essa via de mão dupla. Essa via de mão dupla precisa de uma estratégia de gestão de projetos diferente. Uma estratégia desintegrada, um projetista aqui, outro acolá, completamente fragmentado, como a gente falou, que é um pouco o cenário da construção civil hoje, ela não funciona para esse tipo de abordagem. Esse tipo de abordagem requer uma engenharia integrada, um desenvolvimento de produto e processo com essa mentalidade Lean desde os princípios da elaboração dos conceitos do produto, e tangibilizando isso, a gente está falando de integração da engenharia de suprimentos, de processos logísticos, balanceamento da produção, treinamento de mão de obra, saúde, segurança e meio ambiente, análise de riscos, de potenciais modos de falha, trabalhando com estratégias de FEMEA, de produto, de processo para novas soluções técnicas que são colocadas dentro da plataforma, e sempre com esse aspecto da construtibilidade para redução do número de partes da construção como uma veia importante de atuação. E, por fim, com o controle do processo para garantir que todo esse planejamento se reverta na prática e a gente tenha a melhoria contínua do sistema. No âmbito de digitalização, tem uma sinergia muito importante também com o BIM, porque um projeto de construção industrializada ele requer um nível de detalhamento muito grande, e isso não é uma opção, é uma requisição mesmo, porque, como eu tinha falado antes, né, imagina você decompor uma edificação de processos que tendem a ser feitos de certa forma, até linear, né, um após o outro, que alguns retrabalhos são até inerentes ao próprio fluxo produtivo, para um sistema onde você tem que decompor tudo isso, decompor em kits de elétrica, de hidráulica, de painéis de estrutura, produzidos paralelamente, às vezes em estruturas fabris distintas, e chegar isso lá na ponta e convergir tudo num sistema de precisão que é até diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Então, para isso acontecer, se requer a tecnologia, o projeto tem que nascer com uma filosofia de integração e modelagem da informação, porque o nível de detalhamento é muito grande, realmente, né? Então, a gente acaba, como eu falei, segmentando tudo isso em kits, que o nível de precisão que a gente costuma requerer dentro de uma construção convencional, até mesmo no âmbito de uma precificação, se a gente tem, por exemplo, pegando um exemplo de um conduíte elétrico, né, 10 centímetros a mais, talvez isso passe despercebido dentro de uma obra quando a gente está fazendo essa instalação em loco. 10 centímetros dentro de um sistema industrializado gera o caos, né, porque você não tem como ir lá e fazer uma emenda, um remendo, isso gera um retrabalho muito grande, e o ganho e a grande proposta de valor desse tipo de sistema de construção está na agilidade. Então, a partir do momento que você não tenha todas essas disciplinas completamente integradas e desenvolvidas sobre o mesmo mindset, sobre o mesmo nível de detalhamento, e completamente integradas, compatibilizadas, você acaba perdendo um pouco da proposta de valor de trabalhar nesse tipo de estratégia. Exemplificando aqui, né, trazendo um pouco sobre o nível de detalhamento de projetos, as estratégias de produção. Quando a gente está falando em elementos modulares, a gente vai desde modularizar aqui uma platibanda, até modularizar, por exemplo, um sistema de banheiro, como eu tinha falado para vocês aqui, só colocando um pouco de imagens aqui para elucidar o que a gente estava falando de estratégias híbridas
e de lá a conceitualização do produto, tomar essa decisão com base nesse sistema integrado de engenharia. E por fim, dentro desses sistemas industrializados de construção, se abre um campo muito interessante para trabalhar também a digitalização dos processos, né? Não que ela não seja possível de fazer em outras estratégias, em outros sistemas de produção, mas ela encontra um campo fértil num ambiente controlado, onde você já está brigando por produtividade na casa de minutos e a informação rápida, os dados para tomada de decisão, eles passam a ter uma importância, uma relevância, inclusive maior, né? Você precisa mais desse tipo de abordagem, mas ao mesmo tempo dá uma condição melhor para ela ser implantada quando trabalha na convergência de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 com um sistema de construção off-site. E aí, resumindo, né, a estratégia toda, a gente acabou montando o que a gente chama de casa da construção industrializada, né, onde a gente tem como a base, né, com os pavimentos dessa casa, os facilitadores da construção enxuta, o BIM, e o design for manufacturing assembly, né, essa estratégia de design para manufatura, para montagem, que está relacionada e precisa das ferramentas da integração BIM com o mindset, com a filosofia enxuta, para conseguir desenvolver os pilares da construção off-site por meio de plataformas de produto, plataformas de tecnologia, kits pré-fabricados, painéis 2D, módulos 3D, que são nada mais ou menos que os métodos de entrega dessa manufatura off-site que se converte na obra numa montagem on-site, montagem a seco. E no âmbito de estratégia de inovação, como que a gente trabalha isso na prática, a gente acaba integrando a melhoria contínua dentro do sistema. A melhoria contínua né, dentro da rotina, né, num ciclo constante, mas também a melhoria contínua enquanto P&D, enquanto desenvolvimento, é uma estratégia importante. Mesmo nisso, a gente acaba trabalhando essa convergência da filosofia Lean com o desenvolvimento de tecnologia. A gente trabalha dentro desse fluxo, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes nele, mas é um fluxo que traz principalmente a mensagem aqui que a inovação ela é um processo gerenciável, né? Então, o que eu vejo que o setor precisa é vestir cada vez mais uma estratégia de ambidestria organizacional para conseguir constantemente procurar enquanto executa, né, conseguir ter essa habilidade, essa ambidestria para, né, assim como nesse exemplo aqui, no âmbito de procura, constante benchmarking externo, olhando sempre o estado da arte, transformando isso num roadmap de tecnologia que aborde o produto, o processo, os aspectos do cliente. Esse roadmap entra dentro de um funil de desenvolvimento tecnológico que é adaptativo, que bebe de um mindset ágil, enxuto, para a gente trabalhar com a progressão da tecnologia construtiva até chegar em níveis superiores de industrialização, né? Então, o setor é extremamente regulamentado, porém com estratégia de inovação, trabalhando conceitos como, por exemplo, nível de maturidade tecnológica, a gente consegue gerenciar esse tipo de processo e terminar com um output. Esse aqui é um projeto, vou tirar o áudio aqui, que ele é bem alto, né? É um projeto que a gente fez, por exemplo, que a gente rodou um ciclo como esse, que a gente costuma falar que é o nosso projeto que, por exemplo, a gente pegou todas as tecnologias que a gente tinha feito benchmarking, soluções técnicas, e convergiu elas numa produção piloto, dentro de um conceito de um projeto de P&D, para testar na prática
com monitoramento de tecnologia, o monitoramento até dos passos da equipe de trabalho, né? Tem etiquetas ultra-wideband aqui nos capacetes, nos painéis, um trabalho que foi feito em parceria com pesquisadores da USP, para a gente retornar essa informação para melhorar o próprio design do produto, focado no design para manufatura e para montagem. Foi um projeto que a gente foi reconhecido no Prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade. A gente conseguiu ter a finalização de uma casa em 10 horas com uma equipe de 7 pessoas. Então, trazendo esse case só para ilustrar a convergência prática de um processo sistemático de inovação. Eu encerro por aqui, desculpa aí pelo ter cedido um pouco tempo, pelo que eu vi aqui uns 3 minutos, mas eu passo a palavra para o próximo palestrante. Ok, Ramon, muito obrigado, parabéns pela grande palestra. Eu acho que vai ter muitas perguntas aí para vocês. Prepara aí para o nosso debate, né? Bacana. Vou passar agora para o nosso já conhecido aqui da nossa terra, Joaquim Caracas, né? Engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Joaquim Caracas fundou em 1996 a Impacto, uma empresa focada no desenvolvimento de sistemas construtivos prediais, utilizando técnicas patenteadas e com alto investimento em P&D. Diversas tecnologias de seu portfólio envolvem plástico reciclado, design inteligente e concreto protendido, promovendo a economia de até 85% do uso de madeira e até 45% em mão de obra. Esse modelo tem se consolidado por todo o Brasil como um formato inovador e sustentável para a execução de estruturas. Em função do histórico de forte crescimento de seu negócio e suas constantes inovações disruptivas, Joaquim Caracas foi escolhido em 2013 como o primeiro empreendedor Endeavor do Ceará e um dos primeiros da região Nordeste. Caracas, seja muito bem-vindo, né? Você, como sempre, traz grandes novidades, sempre é bom ouvir você, né? E a palavra está com você, meu amigo, agora. Obrigado a todos, né, pelo convite, né, ao doutor André, né, e gostaria de parabenizar o Ramon pela excelente palestra dele, né, e eu digo o seguinte, né, como o Ramon falou durante toda a palestra dele, né, que a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, mas sim dos seus processos. Então, eu vou iniciar aqui, colocar aí na tela a minha apresentação. Vamos lá. Tá vendo aí, André? André? Tá, Jóia, pode passar, tá aparecendo. Pode? Então, pronto. Aqui a Impacto, né, esse mês de março, nós fizemos 25 anos, certo? Sempre no foco da inovação nas estruturas. Hoje existe a empresa Engenharia e Inovação, já é uma parceria entre a ArcelorMittal e a Impacto, né? E tem a Termite, né, que é uma empresa que nasceu aqui dentro da Impacto, Termite. Só voltando um pouco, né, em 1996, quando nós fundamos a Impacto, ela fundou com o objetivo, né, de trazer para o Brasil a proteção não aderente à cordoalha engraxada. E o melhor agora da história é o seguinte, a proteção, ainda ela é muito artesanal, montagem, né, leva muita mão de obra. E nós conseguimos industrializar por meio de processo de dispositivo. Hoje, nós não precisamos mais, na montagem dos cabos, a mão de obra especializada. Nós trocamos a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade, porque foi criado processo. E o bom agora da história é que nós estamos retornando aos Estados Unidos para melhorar todo o processo dele. Eu vou mostrar aqui na frente. Hoje, o Ceará aqui, né, as obras são todas protegidas, né, é a primeira capital do Brasil, que todas as obras são protegidas, né, e todas estão usando o nosso sistema de forro. Então, vocês terem ideia, hoje nós temos 98% das obras aqui no Ceará, né, e estamos aí espalhados pelo resto do Brasil. E atualmente nós estamos com 107 obras, só ligadas à Fortaleza.
Hoje, a Impacto, nós estamos com 12 patentes e 19 andamentos, certo? E mostrar o que é invenção, certo? Às vezes, a invenção, a diferença de inovação e invenção, né? A inovação é a invenção que tem nota fiscal. Às vezes você fica inventando uma coisa que não tem nada a ver, né? Eu vou ter um exemplo aqui, bem primário, né? A pessoa comendo macarrão com ventilador, e outra, às vezes você tem a boa ideia, como o caso da melancia, eles conseguiram fazer a melancia quadrada para a logística, né, do transporte, do armazenamento, né? Uma senhora ideia, mas não foi aceito, né? O público não aceitou. Então, isso, na realidade, é uma invenção, mas não inovação. E agora, né, o transporte aéreo, que vai ser consolidado dessa forma, por enquanto ainda é uma invenção, não é inovação. Eu digo o seguinte, não se transforme numa Kodak, né? Você poderá ser a próxima vítima. A Kodak foi fundada em 1888 e na década de 1970, certo? Ela inventou a câmera digital, quer dizer, ela já tinha a tecnologia da câmera digital, mas resolveu não apostar. Em 1998, certo? No outro dia, né, 20 anos aproximadamente, ela tinha 170 mil funcionários e tinha 85% no mercado mundial, certo? E, mais uma vez, já tinha a tecnologia da câmera digital, resolveu não apostar. 14 anos depois, em 2012, né, ela faliu, né, todo o ativo que ela tinha conseguido em 1888, perdeu tudo, né, pelo simples fato de não querer, não quis inovar, parou no tempo. Né? Então, eu digo sempre o seguinte, você não seja uma Kodak, você poderá ser a próxima vítima. Aqui, bem rápido, né, o conceito de proteção, né, a proteção, como é que ela funciona? Um exemplo aqui, um pouco, você tem um prédio residencial, e você tem, nas cargas permanentes, 750 kg por metro quadrado, e tem um acertal de 150 kg por metro quadrado. Então, aqui do lado esquerdo, você tem como é que seria a sobra se fosse de concreto armado. E a altura de uma viga, geralmente, ela é 10% do vão, que seria o ideal. Se você tem um vão de 7 metros, ela iria ser 70 centímetros. No protendido, eu tenho um traçado parabólico. Então, como é que funciona a proteção? Eu concretei a peça, 4 dias após a concretagem, desde que o concreto atinge uma resistência, esse aço é tensionado. Na hora que eu tensiono, aí ele quer retificar, então ele gera um carregamento negativo. Então, geralmente, nós compensamos 70% da carga permanente. Então, no caso aqui, eu ia ter 750 quilos, 80%, teria uma carga de 600 quilos. Então, agora eu vou ter 750 menos 600, dá 150 quilos por metro quadrado. E a acidental continua sendo os 150 quilos, certo? Então, qual a grande vantagem? Ora, no protendido, esse mesmo vão de 7 metros, eu posso vencer ele com 21 centímetros de altura. Já no armado, eu precisaria de 70 centímetros. Então, eu tenho como embutir a viga nas lajes. Então, eu tenho como fazer as lajes planas, né, na sua parte inferior. Aqui, agora, mostrando hoje, quem não estiver fazendo obra de concreto armado, estiver fazendo de concreto armado, está perdendo um bocado de dinheiro. Aqui é só mostrando o seguinte, aqui é o traçado da cordoalha, certo? Então, o aço está presente onde a estrutura está tracionada. Então, onde a estrutura está tracionada, os dois estão presentes, tanto o aço convencional como a proteção. E na norma brasileira, ela exige uma armadura mínima. Então, nós colocamos uma armadura mínima, certo? Que essa armadura mínima vai ser o quê? Eu vou pegar as cargas acidentais e 20% da permanente, certo? E vou complementar com proteção. Ora, o CA50 tem uma tensão de tração de 5.000 kgfm por centímetro quadrado. E como eu tenho uns coeficientes de segurança, que é 15%, então eu só entro no cálculo com 4.348 kgfm por centímetro quadrado. O aço de proteção, CP. CP quer dizer concreto protegido. Ele é 19.000, quer dizer, ele é 4 vezes a resistência do aço convencional, do CA50. E eu vou, no final, como eu tenho as perdas, certo? Esse aço que eu tensiono, no final, ele só fica com 12.500 kgfm por centímetro quadrado. Se eu fizer uma relação do protendido com o CA50, né, seria o 12.500 dividido por 4.348, eu vou ter uma relação da eficiência da proteção de 2,87 a mais, né? Quer dizer, sem falar que eu tenho as estruturas mais esbeltas. Hoje o CA50, eu estou colocando R$6, que não se compra mais a R$6, o aço hoje está em torno de R$7,
estou botando 2,50 de mão de obra, então o CA52 teria um custo de 8,50. A proteção, ela está R$ 11,00 o quilo e R$ 6,00 o serviço, mais os acessórios, está R$ 17,00. Então, se eu fizer o 2,87 multiplicado por 8,50, eu teria 24,40. Então, no caso, eu posso trocar o 24,40 por 17. Então, hoje, no momento que você migra para a proteção, você tem economia em dinheiro, né, de 43,53%, certo? O aço aumentou muito, mas o protegido não acompanhou. Aí eu mostro aqui o americano. O americano é prático. O que é que ele vê? Ele quer produtividade. E lá o problema é mão de obra, certo? Então, como é que é feita a laje maciça? Lá dificilmente você vai encontrar laje nervurada, que é uma cultura muito forte aqui no Brasil, né? Então, ele tem apenas a tela, concentra o cabo no sentido e distribui no outro. Aqui, nós estamos fazendo a laje maciça, o que é que nós estamos fazendo? Trocando a madeira pelo plástico. Você vê que essa laje aqui está toda assoalhada com o plástico, não estou mais usando madeira. Aqui é uma obra do WSDC, feita aqui no Ceará, ali da Horto Soares, né? Aqui é as formas, certo? Aqui eu mostro, né? Se você andar aí pelo país, principalmente se você a partir ali no sul, né? Você encontra muita obra nessa configuração aqui, ó, cheia de viga, madeira, né? Então, isso aqui é impossível ter produtividade, não tem a menor possibilidade, né? E, como o Ramon falou, eu faço também com relação com a indústria automobilística. Ora, em 1914, né, eu estou voltando aqui há 107 anos atrás, para montar um carro se levava 12 horas e tinha um custo de $850. Então, foi com o Henry Ford fez. Ele criou uma linha de montagem, ele criou um processo e uma modularização. Então, ele conseguiu reduzir o tempo de 12 horas para 93 minutos e o custo, que era $850, para $280. As peças continuaram a mesma. Então, a construção civil, se você for usar o processo ainda com madeira, vai estar antes do... Está em 1913. Então, nós criamos um Lego. Modularizamos as peças, né, com o objetivo de aumentar a produtividade. E conseguimos trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Eu mostro aqui uma obra, sendo uma obra maciça, sendo feita no convencional, usando muita madeira, e o nosso sistema, usando tanto a parte de cimbramento, toda de caixa, o Lego, e as formas, né, ela tem uma modulação de 61 por 61. Vocês terem ideia, um servente, ele consegue assoalhar por dia 250 metros quadrados. Uma folha de madeirite, só para ela ser uma peça de 2,44 por 1,22, você precisa de 2 ou 3 pessoas só para manusear a peça. E aqui eu consigo, com o servente, assoalhar 250 metros quadrados por dia sem usar 1 quilo de prego. Aqui é o sistema, né, todo de caixa, né? Quem monta é um servente, eu não preciso ter um profissional, um carpinteiro para montar isso aqui, né? E em cima dessa estrutura, depois de montada, em função que vai ser aí, se é maciça, eu vou botar só a peça plana, se é nervurada, né? Dependendo do que eu vou fazer, aí eu coloco as peças. E nós criamos o tapa-nervura com o objetivo de transformar lajes bidirecionais em unidirecionais. Por quê? Porque eu passo a ter só vigas em um sentido. Se essa laje fosse bidirecional, eu teria vigas nos 2 sentidos, tá certo? Então, aí o que foi que nós fizemos? Nós criamos uma modularização. A laje é obrigada a ser múltiplo de 80. E a faixa, já que a viga fica embutida na laje, a viga é obrigada a ser múltiplo de 40. É 40, é 80 ou 20. Não pode ser 50, não pode ser 60, certo? E essa laje aqui, vocês terem ideia, tem 2.800 metros quadrados. Então, eu consegui sair de baixo para cima toda no plástico e da direita para a esquerda toda no plástico. O que é que eu estou usando de madeira aqui? Só em torno dos pilares, né? Você vê uma obra dessa sem madeira e eu estou montando com muita velocidade e com mão de obra não especializada. O nosso sistema, né? Ele tem a condição de você concretar 3 dias depois de você tirar a longarina secundária, tirar a peça plástica, que a laje continua escorada. Todos esses nossos 25 anos de experiência, né? Então, a nossa ideia é o quê? Nós temos de economizar mão de obra, certo? Então,
nós resolvemos fazer o quê? Nós resolvemos criar um novo sistema de laje nervurada, com o objetivo de foco na mão de obra. E para vocês terem uma ideia, aqui eu faço um comparativo do metro cúbico de concreto, né? O metro cúbico de concreto é composto do concreto, do aço, forma e mão de obra. Só o concreto em si, hoje, dependendo da região, mas está girando em torno de R$300. O quilo de aço está em torno de R$7. A estrutura leva de 80 a 120 quilos de aço. Então, 7 daria R$700 de aço. E os empreiteiros, né, de estrutura, quando botar o concreto do aço, eles estão cobrando de R$700 a R$800 o metro cúbico. Então, nós estamos botando aqui R$750. Então, o metro cúbico de concreto hoje custa R$1.750 por metro cúbico. Se nós dividirmos em percentuais, 17,15% é concreto, 40% é aço e 42,85% é forma e mão de obra. Um problema aqui é porque o aço aumentou muito agora, mas o aço era em torno de 25%. Então, qual é o item mais pesado hoje na estrutura? É a parte de forma e mão de obra. E, às vezes, o consultor está muito ligado ao consumo de concreto. Ele chega para o calculista, ele quer saber qual o volume de concreto. Eu mostro o seguinte, o concreto não é uma estrutura hoje, que tem menos concreto e menos aço, talvez seja a estrutura mais cara. Porque imagine se eu aumentar 10% do volume de concreto, né? Seria R$30, dividido por 1.750, o reflexo é 1,72%. Então, às vezes, o consultor chega, o calculista, essa aqui pega 50 metros cúbicos, essa aqui pega 45, ele quer logo a de 45. Então, é irrisório. E mesmo o aço, mesmo o caro do jeito que está, se você tiver um aumento de 10% no aço, então o máximo que vai dar é 4%. E eu tenho aqui 42,85% para resolver. Então, o foco seria o quê? Os 42,85%. Então, qual seria a estrutura ideal? Ora, se eu quero uma estrutura que tenha menos concreto e menos aço, certo? Eu vou o quê? Com uma laje nervurada. Por exemplo, se eu pegar uma caixa que tenha 20 de altura e colocar 5 de capa, eu vou ter uma lâmina equivalente a 10 centímetros. Mas eu tenho o seu braço de alavanca, que é equivalente a uma laje de 10 centímetros, o braço de alavanca é muito pequeno. Então, na laje nervurada, eu tanto tenho economia de concreto e aço. Mas se o meu foco for por mão de obra, eu tenho como o americano faz, a laje maciça protendida, tá certo? Então, vamos lá. Então, a estrutura, qual seria a estrutura no nosso cenário? Então, a estrutura ideal hoje, interessante se eu tivesse uma estrutura que tivesse menos concreto, menos aço e menos mão de obra, certo? Então, nós criamos o quê? Nós criamos essa estrutura, que nós denominamos, batizamos como Pave Plus, né? Então, você vê o americano aqui, ele faz a laje maciça, ele tem 20 centímetros, 25 maciça ou 30. Ele economiza mão de obra, mas ele vai gastar mais material em relação à nervurada, que onde eu tenho uma caixa, eu estou economizando concreto. Já na laje nervurada, né, com vigas, eu vou ter menos material, é lógico, mas eu vou ter mais mão de obra, né? Você vê só a armadura aqui. Aí vamos lá. Aí foi que nós criamos. No Brasil, a cultura é calcular viga e laje, viga e laje. O americano, ele trata tudo como laje, tá? Então, foi o que nós fizemos. Olha, nós pegamos uma laje nervurada, certo? E passamos a calcular tudo como laje. Só que nós tivemos que refazer as caixas para poder cair tudo dentro das normas. Então, se você olhar a laje maciça e essa daqui, o patrão, você vê que são bem parecidas. Então, onde o cabo está concentrado, nós colocamos uma peça plástica plana. Onde não está, nós colocamos uma caixa, certo? Essa caixa tem 10, eu tenho mais 10 de capa, ela fica com 20. Mas se vocês verificarem, se você comparar com a laje nervurada, você vê a quantidade, o que é que você economiza de aço. E aqui não há necessidade mais de eu colocar a tela em cima das caixas, certo? Então, a laje Pave Plus, o que é? É uma evolução da laje nervurada, em vez de eu calcular viga e laje, é tudo laje. Então, tudo aqui é tela. Então, aqui não é uma viga, é uma laje, então é tela. Aí eu faço uma comparação, por exemplo, eu tenho esse vão de 7,60 e esse vão de 7,50. Esse aqui foi calculado como viga e laje, esse aqui foi calculado tudo como laje. Olha a quantidade de aço. Vocês terem ideia, hoje no Pave Plus, nós estamos economizando em relação à estrutura convencional, né, em torno de 40% de aço. E passamos, né, junto com essa parceria com a ArcelorMittal, né, que foi criada em engenharia e inovação, nós começamos a fabricar as telas.
E o que eu falei para vocês é o seguinte, os cabos agora, quando ela chega na obra, os cabos já vêm marcados. Eu não preciso mais estar marcando na forma qual é a altura. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, ela já vem marcado a cordoalha no projeto. E essa peça aqui, por exemplo, aqui é 10, aí vem a peça de 10. É 8, vem a peça de 8. Então, quem monta agora é um servente. Então, com isso, nós temos a forma industrializada, a tela e a cordoalha com a montagem já industrializada. Se vocês olharem aí, ó, aqui é uma obra da diagonal da Praça Portugal, tá? Ó, ele está só descarregando as telas, né, montando as telas. Você não vê um estribo, nada, zero, né? Por quê? Porque aqui é laje, e não tem a laje na capa, né? Ó. Você vê, essa aqui é um vão de 9 metros, né? Ó, você olha aqui, ó, outra coisa, a flexibilidade que eu venho com a cordoalha, ó, aí eu desvio, né? Eu tenho toda essa flexibilidade. E ver a quantidade, se fosse uma viga aqui, né, a quantidade de estribo, né? Então, hoje, o elemento complicador da estrutura, o que é a forma da viga e a armadura da viga. Aqui nós resolvemos a forma, que agora ela é plana, e além de ser plana, não é de madeira, é de plástico, e resolvemos o problema da armadura, que eu não tenho mais estribo, é só uma tela. Aí são algumas obras, né? Essa aqui é uma obra em João Pessoa. Aqui é uma obra em João Pessoa, né? Você vê todo no plástico, mínimo de madeira. Ó, você vê a ferragem, né? Que eu tenho nas armaduras, pega tudo a armadura mínima, ó, dentro da nervura. 2 ferros de 6,3. As cordoalhas já são montadas, a cordoalha já vem marcada. Essa aqui da cordoalha, qual foi a ideia? Um dia eu estava no supermercado e comecei a verificar que a validade do ovo vem no ovo. Aí veio a ideia de chegar e marcar. Como é que fica por baixo? Ó, aqui, a laje fica escorada, eu já estou tirando as caixas. As caixas, ela tem 2 tipos de caixa, 10 de altura e 15 de altura. Então, a laje fica com 20 ou 25. Aí tem a engenharia e inovação, nós criamos uma máquina para fabricar as armaduras, né? Essa máquina foi feita aqui no Ceará, ela é bem versátil, ela pode fazer, dentro de uma mesma tela, eu posso ter vários diâmetros, posso ter um diâmetro de 8, de 10, de 12, e posso ter diferentes espaçamentos, tá certo? De diferentes bitolas, espaçamentos, que você quiser, ela faz. Aqui eu mostro, por exemplo, eu mostro aqui, por exemplo, ele vindo das telas prontas e o pessoal montando a light uma por uma. Você vê aqui, ó, aqui eu tenho 2 serventes contra 2 ferreiros, certo? E eu já coloquei o ferro aqui do lado, né? Então, o resumo é o seguinte, já o servente termina, que o salário é a metade, né? E o processo industrializado é 26 vezes mais rápido, né? Então, não tem mais sentido essa operação aqui. E por aí no Brasil, muita gente fazendo desse jeito. Então, os serventes já foram embora. Ó, o PAV Plus, né, que é calculado como lá, já vem a tela. Ó. Na hora que ele joga a tela, eu resolvi o problema do aço, da nervura e da viga. Ó. A viga já vai estar pronta. A maioria das obras tem como pegar a armadura mínima, certo? Pega só 2 ferros de 6,3, ó. Já estou com a nervura armada e já estou com a viga pronta. Aí a ferragem da viga. E aqui eu tenho nos apoios, eu tenho negativo e tenho armadura de pulsão. Então, nós levamos elas prontas. Aqui, nessa operação, eu tenho 6 ferreiros, certo? Contra 3 serventes. Essa operação aqui do lado esquerdo, ela vai levar exatamente quase 40 minutos. Ó. Vamos ver aqui, ó, 30... Ó, essa daqui levou 29 segundos, certo? Essa outra aqui, 33 minutos e 26 segundos. Só que essa aqui eu tinha 6 ferreiros contra 3 serventes. Aí tem a Termate, que é uma empresa que foi criada aqui. Como era a proteção antes, né? Era com uma trena, medindo e tudo, né? Agora, como é que é? Nós criamos essas peças, ela vem já de 10 a 8, já vem numerada. E o cabo já vem marcado. Então, hoje, na hora que eu boto a cordoalha, eu não preciso abrir projeto, eu não preciso mais ter, não chamar absolutamente nada. Um servente vai lá e monta, agora com alta velocidade. E essa tecnologia que nós agora registramos a patente dos Estados Unidos,
E já estamos em conversação com a empresa americana, né, para ser implantado todo esse processo lá. Lá continua como era feito aqui, né? As lajes, né? Vocês veem só as armaduras. O que é que tem de armadura, né? O cabo, né? Aí, como eu mostro aqui, ó, a ideia do ovo, aí eu mando um cabo mestre de cor diferente. Se vocês virem aqui, o projeto já está no cabo, está dizendo a altura, de qual é a obra, qual foi a revisão, já vem tudo marcado. Olha aqui como é, aqui é a nosso corte de cordoalho, a nossa fábrica. Se vocês olharem aqui, ó, ele está dizendo aqui a altura 25, qual é a obra, qual é a revisão, qual o pavimento, qual o comprimento dele. Então, ele vem todo marcado. Essa daqui já é um agora, que antes ele só colocava uma face, a gente colocava uma etiqueta, porque às vezes essa aí ficava por baixo. Aí nós conseguimos agora uma impressora de 3 cabeçotes na França, agora ela vai marcar 3 faces do carro. Aqui era antes, né, 2 técnicos, um projeto, medindo, montando, e um servente agora montando. Um servente, ele consegue ser 4 vezes e meio mais rápido do que os técnicos. Então, eu saí do... E outra coisa, esse nosso suporte agora, aí nós criamos um aplicativo, você vê que tem um código de barra aqui. Então, depois que você faz a montagem, você pega o seu celular e faz a conferência da live. Então, antes, eu tinha um pedaço de aço para posicionar a cordoalha. Hoje, o que é que eu tenho? Eu tenho uma peça que tem muita tecnologia. Primeiro, essa base, que ela recebe de cobrimento da armadura positiva. Segundo, eu não preciso mais pontear. Eu coloco e fecho. E terceiro, eu tenho um código de barra para dar condições de eu não precisar, na conferência, usar mais treino. Eu confiro com o celular. E na hora da conferência, ele vê o traçado, ele já vê quantas cordoalhas, desenho gráfico, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o filme. O sistema PavScan foi desenvolvido para aumentar a produtividade, com mão de obra menos especializada e tornar o sistema de proteção simples e 100% confiável, tanto na montagem como nas conferências, melhorando todo o processo envolvido no sistema de proteção não aderente. Para isso, o sistema engloba a solução Cabo Mestre, cordoalha com todas as informações de projeto impressas na sua própria bainha plástica, servindo de guia para a montagem, e a solução do Caderix, acessório de elevação de fabricação industrial que possui indicação de altura, numerada e marcada por código de barras, na sua própria peça. Assim, na montagem dos cabos, basta bater as informações da solução do Cabo Mestre com o Caderix, dispensando o uso de trenas e abertura de projetos, tornando o processo simples, 4 vezes mais rápido e com mão de obra menos especializada. Além da solução do Cabo Mestre e Caderix, que simplifica a montagem, o sistema PavScan engloba também o aplicativo de conferência e montagem, o primeiro processo informatizado do mundo para proteção não aderente. O aplicativo é patenteado no Brasil, com registro em depósito nos Estados Unidos e que logo será apresentado no PTI, que pela leitura do código de barras do Caderix, montado conforme as informações do Cabo Mestre, registra o estado de como o cabo está montado em obra, identificando não conformidades instantaneamente e emitindo relatórios, de forma transparente e 100% confiável. No seu primeiro uso, é obrigado a alimentar a informação de quem seria o responsável técnico das conferências para registro nos relatórios. As informações de obras, construtoras e pavimentos são adicionadas e estruturados no aplicativo de forma intuitiva. Os cabos, com suas respectivas informações de projeto, como elevações, distâncias, quantidade de cordoalhas e outros, são adicionados ao escanear o QR Code do documento enviado para a obra. Identifique e localize no projeto o cabo a ser conferido e o selecione no aplicativo. Indique como o cabo está distribuído em loco e confira a quantidade de cordoalhas. Qualquer não conformidade é identificado instantaneamente. Na conferência, basta escanear o código de barras do Caderix da posição correspondente, confirmar se esta se encontra numa região de apoio ou não, conferindo sua posição horizontal em relação ao projeto, e verificar na tabela se o status da elevação está ok. Caso acuse erros, faça as correções e refaça a leitura no ponto corrigido.
Ao concluir a conferência, o traçado do cabo montado é emitido, indicando as elevações com erros e as regiões de apoio. Ao confirmar o seu traçado, o aplicativo PavScan indica se as regiões de apoio há alguma inconformidade, como apoios deslocados em relação às elevações máximas ou apoios em regiões mínimas, erro que pode ocasionar o colapso da estrutura. Os relatórios são emitidos em PDF, podendo ser compartilhados para as partes interessadas ou salvar diretamente nos repositórios em nuvem. Lembre-se, a precisão do traçado do cabo é tudo e o sistema PavScan veio para ser um divisor de águas da proteção não aderente em todo o mundo. Então, na realidade, foi que nós criamos um processo, né? Então, só para vocês terem ideia, depois que nós criamos isso, nós conseguimos reduzir mais de 30% a mão de obra nossa, né, nas obras. Esse processo, esse sistema PavPlus, ele também foi premiado em 2018, lá na CEBIC, junto com a TecVerde, né? Nós somos dos premiados também, né? E hoje, para vocês terem ideia, né? Hoje nós já estamos, aqui tem 40 anos, mas já estamos com as 60, 70 obras, né? Estamos com a da Patriane, que chamou uma grande agora da Patriane em São Paulo, né? Ela já está praticamente em todo... Aqui no Ceará já tem muita. Está aí a estrutura, né? Diagonal, Praça Portugal. João Pessoa, Aquários, aqui em Fortaleza, Cipex. Aqui é em São Paulo. Isso aqui, nessa obra aqui, nós estamos fazendo lá em Campinas, né? Você vê bem simples, né? Pouca armadura, né? E nós fomos, né, em relação às outras estruturas, né? Nós temos alguns indicadores, nós temos a alavanca da produtividade, então todas as obras de PavPlus, elas têm uma produtividade bem superior às outras. Isso aí nós estamos aferindo. De mão de obra de ferreiro, cai 50%. Isso aqui é em 2018, né, junto com a TecVerde, né, nós ganhamos um prêmio. E, para terminar, eu diria o seguinte: a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Se não tiver processo, não adianta. Muito obrigado. Como sempre, suas palestras são muito interessantes, né, enriquecedoras, mostrando que o caminho para a engenharia brasileira é a inovação. Eu digo que não existe crise para quem inova, né? Existem desafios. Né? E você é uma grande inspiração para todos nós, né? Para mim, que já fui seu sócio, né? Nós somos sócios. Eu aprendi muito com você, meu amigo. Você é humorista agora? Vamos lá, fazer aqui algumas perguntas, que nós temos pouquíssimo tempo. Eu vou resumir aqui as perguntas, primeiramente para o Ramon. Ramon, você está sendo muito citado aqui. Vou resumir aqui rapidamente, vou fazer 3 perguntas ao mesmo tempo. Primeira pergunta, que é a pergunta mais simples: quantos pavimentos esse sistema construtivo suporta? Por que as peças são encaixadas por guincho? Primeira pergunta. A outra: quanto tempo demora o desenvolvimento do projeto, de um sobrado, por exemplo, para que seja desenvolvido até chegar ao nível de execução de fábrica, tendo em vista o alto nível de tratamento desse projeto? Responda essas 2 perguntas, eu tenho mais 2. Ok. Em termos de nível de quantidade de pavimentos, a gente hoje está executando até 4 pavimentos, mas a gente já está trabalhando na revisão do nosso DATEC, né, o documento de avaliação tecnológica, para subir até o 5º pavimento. E aí a gente vai parar porque é até onde a tecnologia é eficiente, é viável. A partir daí, outros sistemas são melhores. E a outra pergunta era em relação aos guindastes, né? Ficou no mudo, André. Não, quanto tempo demora o desenvolvimento do projeto de um sobrado, por exemplo, para que seja desenvolvido até chegar ao nível de execução de fábrica, tendo em vista o alto nível de detalhamento desse tipo de projeto? Cerca de 2 meses de desenvolvimento com uma equipe 100% própria. Totalmente integrado o projeto. Então, o projeto chegando na sua mão, da fabricação, são 2 meses e meio, é isso? 2 meses após o arquitetônico executivo, a gente transforma ele no projeto de produção. Projeto de produção.
E a produção de uma... Qual é a produtividade de uma fábrica dessa? Sim, quer dizer, deve ter vários tipos de fábrica, né? Vários tamanhos, né? Mas em média. A nossa, em específico, a gente faz hoje 5 casas por dia na fábrica. Cinco casas por dia. Por dia, por turno. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Outra pergunta, irmão. Houve algum problema pós-obra devido às condições climáticas variáveis de acordo com diversas regiões? Nós sabemos que o Brasil tem 8 zonas bioclimáticas, né? Um continente, né? Existia algum problema de pós-obra, alguma coisa desse tipo? O sistema construtivo ele foi desenvolvido para as 8 zonas bioclimáticas. Então, de acordo com a zona onde a gente vai aplicar o sistema, ele tem determinados requisitos e o sistema é bastante flexível, porque a gente consegue trabalhar com a alteração dos sistemas de isolamento sem mexer na estrutura e no processo de produção, somente com a mudança da característica desses isolamentos. A matéria-prima de vocês, quem é que fornece a matéria-prima e se existe algum problema de matéria-prima? Tipo, hoje nós estamos tendo problema, o próprio Caraca dizer que o aço subiu demais, temos problema de PVC. Vocês têm algum problema de fornecimento de matéria-prima? Só tem um fornecedor? Existem vários fornecedores? Como é que Hoje, funciona? acho que quem não tiver problema tem alguma coisa errada aí, né? Mas na verdade, a gente acabou fazendo o trabalho que a gente fala de tropicalização do sistema construtivo, que no início, lá por 2010, a gente tinha muito material importado. Então, a gente ficava frágil nesse sentido. E conforme a gente foi desenvolvendo o sistema, escalonando a produção, a gente foi desenvolvendo uma cadeia de fornecimento local. E hoje, o nosso principal fornecedor é proprietário da Tecverde, que é o Grupo ETEX, que é um grupo belga que produz as chapas, então a gente tem a cadeia bem integrada. E a Madeira, que é o outro sistema principal, também, a Arauco é a outra acionista da Tecverde. Ótimo. Então, hoje, os materiais convencionais são os mesmos da construção convencional, louças, metais, assim, mas os materiais específicos, eles acabam que estão dentro do grupo. Ok, irmão, a gente vai faltar falar com você. Vou perguntar ao Caracas agora. Caracas, é bastante interessante, mas tudo vir pronto para a obra também tem um custo. Minha pergunta é, qual é o cálculo feito para esse coeficiente? Quer dizer, está dizendo que tem um custo de montagem disso lá no seu escritório, na sua empresa, lá no galpão central, alguma coisa assim. Qual é o custo disso, para isso vir para a obra? O André, nós criamos, né, há uns 7 anos atrás, né, a alavanca da produtividade, certo? O que é que eu faço? Na hora que o nosso pessoal vai montar a cordoalha, tá certo? Ele vai fazer a conferência, ele é obrigado a trazer o dado de quantas pessoas está envolvido na estrutura, do servente ao mestre, e o ciclo da laje. Então, hoje, se você chegar aqui, eu sei todo mundo quanto está gastando. Quando nós começamos isso há 7 anos atrás, os prédios eram todos atendidos. Mas tinham muitos ainda usando madeira, porque achavam, vou pagar aluguel, né? Quando nós começamos a fazer isso, tinha consultora que gastava X, e tinha consultora que gastava 10X. E a que estava gastando 10X de mão de obra, ela tinha plena convicção que era melhor, ela não tinha como se comparar, tá certo? Então, foi um meio que nós encontramos de aferir, tá certo? Então, hoje, por exemplo, o Pave Plus, ele está na frente, eu tenho todos os dados, né? Ele está na frente de todo mundo. Só para você ter ideia, exemplo, eu cheguei a mostrar para o consultor, tinha uma consultora aqui, pé de fora, que eu passei assim uns 2 anos, 3 anos, que ela usasse o nosso sistema. Aí um dia ela chegou para mim e disse, se você pagar o cálculo estrutural que vai tentar agora, eu vou usar. Aí eu paguei R$70 mil, quer dizer, você é penalizado, né, quer vender uma inovação, né, aí ele vai ter que gastar dinheiro, né, aí tudo bem, eu topo, agora nós vamos aferir. Aí começamos a fazer as obras com o nosso sistema, ele fazendo um sistema convencional, vídeo e tudo. Quando nós fomos aferir, ele tinha o dobro, ele não tinha nem 10% nem 20%, ele tinha o dobro de gente nas obras dele. E ele tinha uma filosofia que ele preferia gastar mais, mas ter menos gente, certo? Aí o resultado, os projetos dele para frente, ele rasgou todos, certo? E passou a fazer com o nosso. E outro tinha uma consultora assim, acho muito organizada, e eu fui lá para mostrar ele, né? Ele estava no 39º lugar. Aí eu mostrei a ele,
Se ele tivesse fazendo, aí eu comparei ele com os 10 primeiros, que aí você entra no nosso site, você mesmo faz os cálculos, você tiver como você compara, você mesmo está lá, certo? Aí eu comecei a mostrar para ele o seguinte, rapaz, se você tivesse na média dos 10 primeiros que está usando o nosso processo, ele estava fazendo um prédio de 24 andares, ele tinha dinheiro, ia sobrar dinheiro do concreto para ele fazer outro prédio de 24 andares, certo? Então, foi a melhor solução, eu não discuto mais. Eu chego na obra, aí eu abro, tenho todas as construtoras, aí vamos ver aqui, quantos serventes você tem, qual é a sua área, ele na mesma hora, então, você está em 24º lugar, você está gastando tantos por cento a mais no primeiro lugar, e eu boto a média dos 10 primeiros, ainda dou o que é que seria, se ele estivesse usando o nosso sistema, qual seria o ciclo dele, eu digo quantos serventes ele precisa, carteiro e ferreiro, tá entendendo? Então, foi uma ferramenta simples que eu não discuto. Eu chego na outro dia, eu estava em Santos e fui mostrar. Aí o cara, nossa, é perfeito. Aí o cara ligou para a obra, né? Aí pegou a quantidade, alimentando. Quando nós pegamos, ele estava em 38º lugar, né? Aí veio bater aqui no Ceará. Beleza. Porque às vezes você tem dificuldade de mostrar, não é verdade? Você chegar na obra, mostrar com a produtividade, aí você faz todo dia, né? Mas, Caracas, vocês estão vendo que o Caracas, além de ser um bom engenheiro, é um bom vendedor, né, minha gente? Não, mas é o material que é bom. Quem vende não sei eu, não. É o material, é o processo. Eu me lembro quando a gente era parceiro, que ninguém acreditava no Cibramante, você se lembra que a gente fornecia dava um churrasco para os carpinteiros, os carpinteiros usar o sistema, financiamos um disco de CD brega para o mestre, para ele poder usar. Então, você vê que o primeiro cibramento que nós vamos fazer, né, saiu por causa do churrasco. E nós chegamos lá, está mostrado, tudo. Mas não, aí o engenheiro falou, não, já tem madeira, vamos fazer madeira. Ele disse, então, é o seguinte, quando contratar a primeira live, vai ter um churrasco. O mestre falou, é mesmo? Então vamos lá. Se não fosse o churrasco, o negócio não tinha vingado, né? Ninguém tinha feito, você não estava fazendo esse cimbramento todo, não. Mas vamos aqui que nosso tempo é pouco. Caracas, qual é a ordem de trabalho da linha de produção e de montagem diante da velocidade do sistema? Eu não sei se eu entendi, né? Vou repetir. Qual a jornada de trabalho da linha de produção e de montagem diante da velocidade do sistema? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo as lajes, né? Por exemplo, esse Pave Plus. Por exemplo, essa obra da Diagonal, cada laje era 500 metros quadrados. Eles chegaram a fazer no sítio de 5 dias, tá entendendo? Mas trabalhando só os horários normais, né? Até 5 horas, não trabalhando sábado, tá entendendo? Porque é um Lego, né? Hoje é um Lego, né? É verdade. Ramon, qual é a vida útil de uma construção wood frame? A vida útil de projeto é a mesma de uma construção convencional, né? E esse é, inclusive, um requisito da norma de desempenho que transcende qual que é o sistema construtivo. O sistema construtivo tem que atender a vida útil de projeto que a norma de desempenho exige, e a gente homologou o sistema comprovando isso por meio de ensaios, de testes, então acaba que não tem nenhuma diferença. Mais uma pergunta para você. Temos algumas construções modulares montadas na UFTPR, deve ser Universidade do Paraná, alguma coisa. Qual a semelhança desses métodos, visto que mencionou a parceria com essas instituições? Então, dependendo de qual for a estrutura lá na UFPR, talvez tenha sido até a TecVerde tenha participado de alguma forma, porque a relação com a UFPR é a mais genuína possível. Os fundadores da TecVerde eram todos de lá. Então, a empresa nasceu dentro da universidade e mantém relação com as universidades até hoje. Ótimo. Tem outra pergunta aqui, mais simples. Qual o programa que vocês trabalham, Revit ou SketchUp? O Revit. Ok. Caracas, qual a redução do preço de execução do metro cúbico de concreto dos empleiteiros de estrutura da laje Pave Plus em relação à laje nevurada convencional? Está falando do empleiteiro, né? Qual a redução de preço de execução do metro cúbico de concreto dos empleiteiros de estrutura da laje Pave Plus com a laje nevurada convencional? Deixa eu dizer o seguinte, hoje, quem deu uma boa ajuda a gente foi os próprios empreiteiros, né?
Porque quando eles começaram a ver a facilidade, né? Hoje, se ele chegar com o projeto Pave Plus, ele já dá um preço diferencial, tá entendendo? Às vezes lá fora isso é mais difícil, porque você chega com a inovação, aí o empreiteiro está acostumado a usar madeira, ele vai cobrar o mesmo preço de metro cúbico. Aqui o Rolim, ele já diz o seguinte, se for sistema impacto, o preço já é outro, né? Ele já ajuda a vender, né? Mas aqui hoje em Fortaleza, né, o pessoal criou a cultura, né, tá todo mundo usando, né? É grande Rolim, né? É grande Cara, grande bacana. Um abraço para o Rolim aí, não sei nem se ele está ouvindo vocês, a gente aqui. eu estou ouvindo, um grande abraço para ele aí. Grande abraço para ele. E que ele me ajude. O cara que não deixa de ver dele. Ramon, qual o raio de atuação de uma fábrica dessa, tá? A última pergunta, tá, pessoal? Porque o tempo realmente está esgotado. Tem outras. Qual o raio? Você instalou uma fábrica e qual o raio, assim, que ainda é viável você fornecer essa estrutura pronta, a casa pronta, o prédio pronto? Hoje, com a fábrica que é na região metropolitana de Curitiba, a gente está atendendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio. Então, todo o sul, sudeste a gente está atendendo, mas a gente tem algumas obras um pouquinho fora do mapa, assim, já fizemos obras no regiões mais inóspitas, no Mato Grosso, bem no norte, próximo ao Acre, mas aí são situações muito peculiares, onde talvez você não tenha disponibilidade de mão de obra, não tenha alguma outra solução, você precise de um sistema de construção inicializado e que vai estar disposto a pagar, ou pela necessidade de prazo, por um custo logístico maior, né? Mas para ter uma boa viabilidade econômica nessa faixa ali da região sul-sudeste, que deve dar cerca de 2.000 quilômetros, imagina. Bem, pessoal, aqui nós teríamos aqui, assim, milhares, ainda tem muitas perguntas aqui, né? Eu acho que a organização do evento vai encaminhar para você. É sempre muito bom ter duas pessoas que pensam em inovação, né? Ganho de produtividade, como o cara diz, a produtividade é do sistema, né? Como um todo. A gente tinha que se espelhar mais na indústria automobilística, mais padronizar também nosso tipo de casa, né? A indústria automobilística ela passa 3 anos projetando um carro e passa 5 anos fabricando aquele mesmo carro. Nós queremos fazer todos os nossos projetos um diferente do outro, né? Eu acho que essa escala que é interessante, né? Nós temos que ter uma padronização, né? Para ter grandes ganhos de produtividade. Eu queria agradecer imensamente o Caracas, grande amigo, grande parceiro, meu ex-sócio, sócio eterno, né? Que a gente continua aprendendo com ele aqui. Eu só queria saber vender como ele, viu, Ramon? Se até que veio um cara como Caracas. Rapaz, não vá na onda do André, não. Pode ser o nosso representante. Estou todo sangrando, André. Prazer conhecer você, meu amigo. Sucesso aí na Tec Verde, né? Essa grande empresa que tem dado. Eu tive na CEBIC nesse prêmio lá em 2018, eu vi vocês lá, o Caracas também. E obrigado pelo convite de ser mediador aqui no Context, né? Meu amigo Barros Neto, nosso grande professor, que aceitei o convite. E espero que a gente se encontre aí nesses debates aí sobre inovação e produtividade. Muito obrigado a todos, né? Aproveita aí o Conect. Obrigado. Obrigado, um abraço, pessoal. Um abraço aí, um grande abraço. Até mais.